Unidade 2 da disciplina aqui de ginástica, fisiologia da ginástica escolar. Então, valências físicas trabalhadas na ginástica. Aqui um tópico bem importante, tá? Bem interessante em relação à nossa profissão, para falar das valências físicas, tá? Aqui, valências físicas é um nome um tanto quanto antigo, né? Então, uma forma de citar, né, especificamente as qualidades físicas aqui, né? E o que a gente pode chamar, então, é de componentes físicos. É errado falar valências físicas? Não. Tá? Mas é um termo um tanto quanto ultrapassado. Então, valências físicas não está errado. Gosto que fale componentes físicos, né? Na literatura de uma forma geral, mais atual também se fala componentes físicos, né? Aqui uma fonte de 1979, todo o conteúdo dela está corretíssimo, é o que é usado, inclusive, hoje, mas o termo pode ser atualizado. Então, aí, página 67, vamos para a página 68. E aí, vamos citar aqui antes, pessoal, quais são as valências físicas, né? Então, as que a gente vai trabalhar aqui nesse tópico, que são relacionadas à ginástica, né? Elas estão presentes, na verdade, em todos os tipos de movimento dentro da nossa área, né? Dentro da educação física. Porém, de uma forma bem específica, a gente pode falar dela dentro da ginástica, né? Mas a ginástica, como a gente viu na semana passada, ela é base para muitos esportes, tá? Então, o que começou lá atrás apenas como ginástica e foi evoluindo, em algum momento que a gente viu, principalmente na escola inglesa, né? De certa forma na americana também, depois vindo aqui para a América do Sul, com criação de outros esportes. Então, as qualidades físicas inerentes e encontradas nos esportes, elas provêm da ginástica, né? Então, algumas delas: resistência, alongamento, força, potência, coordenação, velocidade, relaxamento, equilíbrio, agilidade, ritmo e flexibilidade. E a gente vai tentar, eventualmente, entender, né, todas essas capacidades físicas e também tentar conceituá-las, né? Então, tentar pegar o conceito de cada uma para ter um entendimento mais técnico, né, mais científico, é importante também para vocês, ok? Então, falando primeiramente aqui de resistência, pessoal. Resistência é a capacidade de executar um movimento durante um dado período de tempo, sem que ocorra a perda aparente da eficiência do movimento. Depende da capacidade dos sistemas cardiovascular, respiratório, metabólico e ainda da eficiência da coordenação do movimento. Já a resistência muscular localizada é definida como qualidade física que permite um contínuo esforço proveniente de exercícios prolongados durante um determinado tempo. Então, a resistência muscular localizada, por exemplo, né, vamos pensar no movimento de academia, vai lá fazer 30, 40 repetições, né, numa só série, sem parada, você está trabalhando, então, o RML, a resistência muscular localizada, ok? Tem movimentos que simulam corrida, simulam natação, simulam, então, a bicicleta, né, também, então, esses movimentos de simulação também, você pode trabalhar como resistência muscular localizada, própria bicicleta, né, você acaba trabalhando de uma forma bem localizada também, principalmente nas pernas, quando você faz, então, algo mais longo, tá? Apesar que aí mais longo acaba entrando na resistência como uma capacidade física geral, né? Falando principalmente dessa parte anterior, onde entra sistemas principalmente cardiovascular, respiratório e metabólico. E na localizada é mais em relação ao músculo, tá? Então, pode se confundir alguma coisa, mas a gente define assim, ok? Mais metabólico, mais fisiológico, a resistência geral, e a localizada, então, mais ligada ao músculo, ok? A gente desce um pouquinho, aqui tem alguns exemplos, né? Resistência muscular, alguns músculos aí ativados na imagem, outro também, ok? Então, vamos destrinchando alguns, tá? Alguns tipos de resistência. A primeira aqui, resistência aeróbica ou resistência aeróbia, tá? É a capacidade física que permite um esforço
por um determinado período de tempo em que há um equilíbrio entre o consumo e a absorção do oxigênio. A gente vai ver daqui a pouquinho, então, que a resistência aeróbia é quando há predominância, né, de consumo de oxigênio, né, de absorção de oxigênio. Então, é isso que a gente vai ter um entendimento agora para saber o que é resistência aeróbia. O treinamento da resistência aeróbia tem um significado substancial para todas as modalidades esportivas, sem exceção, pois a elevação do nível das possibilidades aeróbias do organismo cria a base funcional necessária ao aperfeiçoamento de diversos aspectos da preparação do atleta, principalmente em competições. Normalmente, né, a resistência aeróbia, a base aeróbia que chama, ela se encontra na periodização de um profissional, né, para o seu atleta. Evidentemente que vai depender da modalidade, né? Mas de uma forma geral, ele está na base de uma pirâmide, né? Se a gente for pensar numa pirâmide de preparação física, ok? Na base lá, que é quando o atleta faz uma readaptação depois de um momento de parada, seja ele por pré-temporada, por lesão, por férias, né? E aí entra na pré-temporada, por lesão, esse tipo de coisa. Então, a base aeróbia, né? Então, precisa ser trabalhada a resistência aeróbia para o atleta ter a capacidade de entrar em outras zonas de treinamento depois. Aí aqui alguns exemplos, né? Dentro da água, uma atividade em forma de circuito, porque aí quando você fica lá fazendo atividade por mais tempo, você está trabalhando, né? O consumo de oxigênio ali, então por mais tempo tem essa característica aeróbica, né? Andar de bicicleta também, ok? E agora a resistência anaeróbia, a capacidade física que concede ao organismo executar um esforço de alta intensidade por um curto período de tempo. São esforços de grande intensidade que requerem alto gasto de oxigênio, mas de curta duração. Os exercícios realizados para obter resistência anaeróbia utilizam uma forma de energia que não depende do uso de oxigênio. Isso porque as atividades de curta duração e de grande intensidade, em muitos são direcionados apenas para alguns músculos. Então, pessoal, aqui a gente vai ter um entendimento melhor quando entrar lá em fisiologia, tá? Então, lá a gente vai ter um entendimento de como funciona, tá? Mas, para já dar uma pitada geral no assunto, tá? Básico, a resistência anaeróbia é sem a utilização de oxigênio, ou com menos utilização de oxigênio, tá? Então, aqui quando fala requer alto gasto de oxigênio, é quando passa do ponto, né, que você já não consegue mais oxigenar o suficiente, tá? Você começa a oxidar mais do que oxigenar, quando a frequência vai lá em cima, e como é que você consegue, e quanto tempo você consegue manter, por exemplo, a frequência acima de 85%, 90%? Por pouco tempo, né? Por 60 segundos, 120 segundos, 180 segundos, indivíduos muito bem treinados, ok? Então, a partir desse momento, né, já começa a sair da característica anaeróbia e começa a entrar na aeróbia, porque aí a alta intensidade, ela cai. A gente só consegue manter a alta intensidade num curto espaço de tempo, tá? Mais ou menos para vocês terem uma ideia. E aí depois, como eu falei, em fisiologia, a gente vai ter o entendimento de como funciona no corpo humano, né? O que acontece no sistema aeróbio e no sistema anaeróbio, tá? Então, corridas rápidas, por exemplo, né? 110 metros com barreira, provavelmente seja essa prova, tá? Exercícios anaeróbios, então, os mais curtos, né? Aqui um movimento rápido de peso olímpico, tá? Tudo que for musculação, se passar de um certo tempo ali, ele pode entrar até no sistema aeróbio, mas tecnicamente a maioria é sistema anaeróbio. Aí tem uma discussão, tá? Mas alguns exercícios aqui também, ok? De lutas aqui, né? Aqui está fazendo um trabalho de equilíbrio, ok? Alguns exemplos que o livro dá, né? Alguns podem ser discutidos. Fluxograma a seguir serve para organização e fixação de conteúdo. Então, foi o que eu acabei de falar, tá? Resistência. Os tipos de resistência. Aeróbia e anaeróbia. Aeróbia, corridas de arrancadas, futebol, tênis. Então, atividades que duram mais tempo, né? Então, o futebol, por exemplo,
você tem ações, né, anaeróbicas. Você tem ações, tem algumas ações. Normalmente ela não chega a ser anaeróbica porque ela é tão curta que ela nem entra no sistema anaeróbico. E aí a gente vai aprender uma outra coisa depois, que é a ATP, que é a energia de curta duração, que dura entre 10, 15, 20 segundos mais ou menos, tá? Normalmente no futebol, então, aquela arrancada mais explosiva, ela não dura mais que 20 segundos. Dificilmente acontece a explosão total por mais de 20 segundos. Normalmente são corridas mais leves, né, com alguns momentos mais intensos. Então, o futebol entra, né? E o tênis, que tu tá sempre ali fazendo o movimento. E do outro lado, então, anaeróbicas que foram colocadas aqui, provas de velocidade, musculação e saltos, tá? Então, atividades com uma certa rapidez, né? Não tão curtas assim, ó, tem que ter ali no mínimo 30 segundos, um pouco mais, enfim, para a gente entrar de fato em resistência anaeróbica. Eu trabalho com os atletas resistência anaeróbia, pelo menos acima de 1 minuto, assim, né? Então, posso um dia até mostrar para vocês a minha organização de treinamento e tal. Quando eu trabalho em resistência anaeróbia, trabalho por muito pouco tempo, por 2, 3 semanas, assim, como objetivo específico. Então, não é algo que nós, como profs, né, vamos trabalhar com muita... diariamente, tá? Então, essa base aqui, você trabalha em alguns momentos, sim, né? Mas, de uma forma geral, isso é mais para um treinador, que vai ter a capacidade de ter o entendimento geral, né? Para uma melhora de performance ali, uma coisa que a gente pode discutir bastante quando chegar em fisiologia, tá bom? E aí, passando, né, a resistência, chegamos na flexibilidade. Que página estamos? Página 74, então, pessoal. Tem a imagem aqui, chegamos em flexibilidade, ok? Refere-se à capacidade de um músculo relaxar, exceder a uma força de alongamento. É a amplitude de movimento aumentada. É a extensibilidade do músculo. Então, é quanto o músculo tem a capacidade de se estender, ok? Alongamento e flexibilidade é a mesma coisa? Não. Flexibilidade do alongamento, certo? Mas esse alongamento ele pode ser feito de diversas formas, tá? Flexibilidade corporal geral é a capacidade de movimentos dos principais sistemas articulares do corpo, como articulação, então, dos ombros, né, das coxas e da coluna vertebral, tá? E aí aqui a flexibilidade específica, capacidade de movimentação de determinadas articulações. Capacidade essa que é muito diferenciada, dadas as diferenças de solicitação nas inúmeras tarefas motoras executadas pelo corpo humano. Então, aqui, flexibilidade a gente vê muito em alguns tipos específicos de atleta, né? Um atleta de natação lá, normalmente tem uma extensão maior, por exemplo, de cotovelo, às vezes, eventualmente, até de joelho, né? Um ginasta, normalmente, consegue ter uma flexibilidade diferente de posteriores de coxa ali, né, de coluna lombar um pouquinho maior, tá? Claro, depende da modalidade. Então, específico de cada modalidade, específico de cada... Acho que caiu minha câmera aqui, aí voltou. Específico de cada modalidade, enfim, né? Vocês estão me ouvindo bem, tá tranquilo? Agora, achei estranho que eu estava sem a câmera. Tá. Dá para ouvir, só a câmera caiu. A câmera caiu. Sítio ok. Certo. Show de bola. Então, aqui falei um pouquinho da flexibilidade específica e geral. Certo? Aí aqui tem uma demonstração, né, de flexibilidade corporal. Ok? Das atividades de saúde que entra na nossa área, que entra na fisioterapia também, né? O Pilates é um exemplo. Tá? Não que isso tenha a ver com Pilates, né? As danças, né? Balé, então tudo isso tem flexibilidade específica e geral corporal, né? Aqui também de dança, coluna dessa moça aqui, não sei como é que ela consegue fazer, né? Eu estaria gritando nessa hora, né? Certo, pessoal? E aí agora chegamos em alongamento muscular, que é, né, o que causa,
é um dos motivos, né, que causam que podem, né, fazer com que uma pessoa seja mais flexível. Mas a gente tem que ter um entendimento, então, do que é o alongamento muscular. O alongamento se caracteriza com os movimentos amplos e com reduzidas tensões musculares, com o intuito de desenvolver a flexibilidade. Tá? O exercício de alongamento está intimamente ligado à flexibilidade muscular. Os músculos aumentam seu comprimento e, como consequência, ao desenvolvimento e aumento da flexibilidade, ok? Então, como a gente está vendo aqui, o exercício de alongamento, ele auxilia na flexibilidade, tá? E aí são dois tipos de alongamento, né? O estático e o balístico. Então, aqui, ó, um tipo de alongamento estático. O estático, então, pessoal, é aquele em que os membros são movidos lentamente e mantém o segmento muscular determinado pela tensão muscular logo acima da amplitude do movimento habitual. Então, por exemplo, flexibilidade lá, eu quero melhorar a flexibilidade para posteriores, né? Que tipo de alongamento eu faço? Um alongamento estático, por exemplo, é tentar chegar lá no pé, né? Preciso melhorar a parte lateral aqui, enfim, né, de tronco. Né? Faz aquele movimento lá, tenta passar um pouquinho do ponto, segura. Então, alguns tipos de alongamento estático, tá? Então, aqui está dando exemplo, né? Também, certo? E o balístico, caracterizado pelo uso de movimentos vigorosos e ritmos de um segmento do corpo, pelo alcance do movimento, com o objetivo de alongar o músculo ou o grupo muscular. É a movimentação da articulação para que a mesma atinja o máximo possível de amplitude no movimento. O alongamento balístico, ele pode ser o alongamento estático em movimento, né? Então, você vai e volta tentando aumentar o ponto máximo, né? Então, com esse movimento pode ser. Mas também ele pode ser em movimentos de outros tipos de movimento. Por exemplo, no balé, né? Então, a menina fica toda hora lá jogando a perna para cima. E ela joga aquela perna e volta. Ela joga aquela perna e volta. Então, esse movimento que ela vai fazendo essa extensão, né? Essa extensão de joelho, essa flexão de quadril, essa perna que ela levanta lá, extensão do joelho, flexão, isso. Ela vai repetindo e vai ganhando amplitude, né, nessa articulação, certo? Então, na natação, por exemplo, normalmente eu dou exemplos assim, pela vivência, né, a gente acaba tendo maior mobilidade de ombro, está sempre girando o ombro ali, ok? E aí outros esportes vocês devem ter conhecimento também, né? Enfim, no próprio balé, voltando, né, o tornozelo é muito exigido, então tem as meninas têm uma força, né, de tornozelo muito forte, meninas não, os meninos também fazem balé, né? Então, alguns exemplos. E aí entra uma coisa, só um parênteses, né? Vocês devem conhecer, eu dou exemplos de futebol americano também, aquele cara que chuta, né, a bola no futebol americano, que é o kicker, né? E o kicker, ele chuta a bola com o pé totalmente estendido, né? Porque essa bola pega embaixo, vai subir lá, faz toda aquela parábola, né? E eles fazem alguns trabalhos ao longo da carreira, alguns deles, né, tem professores de balé que auxiliam, inclusive, né, no movimento, que é um movimento de potência máxima, né, com extensão, né, aqui do tornozelo, extensão plantar, flexão plantar, acho que é, né? E aí faz esse movimento máximo de potência que você tem que trabalhar o quadril, né? Então, porque você vai ter esse movimento, vai bater na bola lá e ter essa extensão para cima, trabalho muito forte de quadril, enfim, né? Toda a questão corporal. Então, é um detalhe que eu tô comentando que é válido para o assunto também, certo? Então, aqui, ó, alongamento balístico, né? As crianças aqui provavelmente fazendo uma dança em que elas têm que levantar os braços, chutar lá em cima, enfim, né? Isso de forma sistêmica, isso de forma repetida, né, vai trazer flexibilidade, né, alguns ganhos pelo menos, tá? E a criança, principalmente a criança, até a sua formação completa, né, formação das articulações, enfim, principalmente período maturacional, né, meninos 13, né, a 15 anos, meninas dos 11 aos 13,
e aí depois ainda chegando, até chegar no ponto máximo de altura, meninas 15 a 17, os meninos às vezes chegando até 19 anos, tem uma capacidade maior, né, de adquirir flexibilidade. Então, é uma capacidade física, né, que a gente pode trabalhar muito com as crianças, né? E quem é professor de escolinha, seja escolinha do que for, né, pode trabalhar muito bem essas capacidades físicas. Por quê? Também, pessoal, a flexibilidade, isso está sendo muito estudado ultimamente, né? Antigamente, que eu digo 20 e poucos anos atrás, fisiculturista, né, aquele cara que era, não é só fisiculturista, né? Como não conheço tanto a área, então eu não posso falar especificamente fisiculturista. Trabalho de força, tá? Às vezes o cara da academia lá fazia o trabalho de força e não cuidava nem um pouquinho das articulações no sentido de dar uma boa flexibilidade, né? E ao longo do tempo foi descobrindo que a capacidade de força máxima, ela se dá pela boa capacidade de flexibilidade, né? Então isso começou a se ter um sentido maior e hoje em dia se trabalha então muito movimento de mobilidade, né? Aquecimento articular, atividades de força máxima, tá? Então é legal que se tenha esse entendimento também, né? Porque não só para criança, então lá no adulto vai trabalhar às vezes só no fitness e precisa disso, tá? Então, o trabalho de força em específico agora refere-se à produção de força, vigor de um músculo em contração e está diretamente relacionado à quantidade de tensão que um músculo em contração pode produzir. Força reflete a capacidade dos músculos de exercer esforço por um curto período de tempo, diferentemente da resistência, que, como já vimos, é a capacidade de manter essa força. Então, a resistência, você tem lá, força X, né? Resistência é força X menos Y, manutenção. Então, se o cara tem um cara muito bom na resistência, ele vai manter ali 70% a 80% da força máxima numa resistência a longo prazo. Mas a máxima, ele não vai conseguir manter a longo prazo. E aí já não é mais resistência. Aí é a força pura. Então, força, quando a gente fala em força, capacidade máxima de força é o que ele consegue entregar, né? O máximo lá no mínimo de repetições. Aí vamos pensando um pouquinho em academia, musculação, para a gente ter o entendimento de uma forma mais clara, tá? Lá no supino, o cara consegue na força lá botar 100 quilos, redondinho, né? E resistência de força lá, quanto é que ele consegue fazer com 90%, né? Com 90 quilos. E quanto ele consegue fazer, 50 repetições, ele consegue fazer com quanto? Com certeza não vai ser com 90 quilos, com 95, com 100, com 80 ele consegue, né? Então, um cara com uma resistência muito boa, uma capacidade técnica muito boa, que consegue manter alto, show de bola, 80, 70, 60, enfim, tá? Então, só para dar um exemplo do que, da relação entre força máxima, né, e força e a resistência de força, tá? Que a gente viu antes. Aqui o rapazinho musculoso, né? Muito forte. Só. Legal. Tipos de força, então, pessoal. Isométrica ou estática, tá? Qual é o tipo de força isométrica? Então, a força realizada contra cargas insuperáveis, ou seja, não se observa qualquer tipo de movimento, apesar de existir contração muscular. É uma contração muscular que resulta em nenhum tipo de movimento balístico. Aqui, contração muscular a gente pode chamar de tensão muscular, né? Então, essa força isométrica, muito trabalhada principalmente para recuperação, né? Ou para trabalho de reforço articular, e aí você vai ter a contração muscular, né? E você vai ter uma tensão articular, que, eventualmente, se bem trabalhado, né? E aí não é uma regra, porque precisa ser bem trabalhado, você vai reforçar a sua articulação, né? Trabalhos de prevenção, muito trabalho de prevenção com isometria, tá? Trabalhos de... Pode ser trabalhado também como hipertrofia, depois de uma sessão. Então, você faz lá a força em movimento, e você pode trabalhar isso no final, né? Vai causar um tremor gigante lá, uma aderência à força muito grande,
né? Então, alguns exemplos aí de como pode ser usado, tá? E aí a força, então aqui, ó, segurando uma carga, então está totalmente parado, né? Onde é que ele está fazendo força aqui? Nesses músculos, tá? Mas e qual, né, articulação que ele está judiando com esse movimento? Cotovelinho lá, tá? Um pouquinho do ombro também, cotovelo, tá? Aí tem que ver a inserção e origem de cada, do músculo, né? Para ver qual que está sendo mais utilizado, ver a inserção, se é no cotovelo, se é no ombro, enfim. Bom, aqui é um dos exemplos, né? Outro tipo é a ponte no chão, né? Ponte não, como é que chama? Esqueci, o exercício mais básico que faz abdominal ali. Se alguém lembrar, depois me fala. Prancha. Prancha, desculpa, obrigado. Pranchinha no chão lá, então, básico, né? De isometria. Que mais? Que pezinho, bracinho esticado lá, né, para trabalhar o ombro, entre outros, tem muitos, né? É quando não tem movimento. Então, a força isotônica ou dinâmica é com movimento, realizada quando a resistência a vencer pode ser deslocada pelo menos uma vez. Força dinâmica é quando existe um encurtamento das fibras musculares, provocando uma aproximação ou afastamento dos segmentos ou partes musculares próximas. Portanto, há movimento. Então, tudo que tiver movimento, né, e tiver e você estiver levando uma força, né, um peso, desculpa, uma resistência que você precisa vencer, isso é uma força isotônica ou dinâmica, certo? Então, aqui um cabo de guerra, né? Esse cabo de guerra aqui é uma desgraça. O cara sempre cai de cara no chão ou dá briga no final. É legal fazer na escola, assim, com as turmas, quando a gente quer que os alunos, né, sejam mais guerreiros, assim, é legal fazer, é bem bom, tá? Focando aqui, então, pessoal, que página nós estamos? Deixa eu ver no meu livro, 81. Antes de alongamento balístico, eu tinha anotado aqui no livro sobre mobilidade. Acho que eu falei sobre mobilidade também, né? Então, seguimos. 81, depois vamos para a página 83. Falar de potência muscular. Aqui, bem importante, pessoal. Tem um erro, né? E principalmente quem vê muita coisa na internet, aí quer colocar, só quer, viu lá e eu vou mandar a ver nisso aí. Gente, potência muscular não é ficar repetindo o movimento, tá? Potência muscular não é ficar repetindo o movimento. Potência muscular é movimentos rápidos e utilizando, na teoria, a capacidade máxima da força no menor tempo possível para aquele movimento. Tá? E por quanto tempo eu consigo trabalhar a potência muscular? Normalmente, pessoal, trabalhos de 15, 20, assim, ó, estourando 30 segundos. Só que a partir dos 15, 20 segundos ali, você vai começar, né, a entrar num sistema anaeróbio. E quando você entra num sistema anaeróbio, você começa a perder performance. Tá? Não todo mundo, mas 99,9% das pessoas. Alguns vão aguentar um pouco mais, atletas de elite, ok? Aí vou pensar, Usain Bolt, atleta de elite, ele corre os 100 metros para 9 segundos e 60 lá, mais ou menos. Ele corre os 200 para quanto? Para o dobro de 9,60? Não. Ele corre para mais do que o dobro de 9,60. Eu acho, né? Se eu estiver falando uma bobagem aqui, vocês vão me matar depois. E olha que tem a saída no começo. E mesmo dentro dos 100 metros, pessoal, ele atinge a velocidade máxima não entre os 90 e os 100. Entre os 90 e os 100, ele está caindo. Ele atinge a velocidade máxima no momento em que a saída dele, né, já parou de ter o efeito, aquele efeito estático da saída, que ele sai, então ele está mais lento, e ele era um dos caras que mais demorava para atingir a velocidade máxima por causa do tamanho dele, ele demorava para subir um pouco mais, ele perdia na saída, né? Então ele atingia lá, eu vi uma matéria agora, vou falar para vocês próximo, tá? Entre 35 e 65 metros. Depois eu pesquiso e trago para vocês. Esse é o momento máximo da potência muscular dele, em que ele trabalhou lá no treino, ok?
entre a saída, né, e aquele momento ele trabalhou a potência máxima, e até os 35 metros ele trabalhou a potência máxima, mas ele não conseguiu ainda atingir. E depois dos 65, 70 já é queda. Então, se eu quero trabalhar a potência com o meu aluno, eu vou botar peso, que ele aguente, né, e aí eu gosto de trabalhar ali, não tanto peso, porque precisa ter a velocidade junto, 80% é bacana, tá? E aí você tem que trabalhar o máximo por um curto espaço de tempo. Então, se você vai ler e trabalhar sobre potência, esse é um negócio que mais me deixa louco, tá? Você precisa atingir o pico máximo do seu aluno, do seu atleta. E se você quer atingir o pico máximo do seu atleta, você vai ter que pegar uma pequena fração de tempo. E para esse cara, para essa moça repetir esse estímulo máximo de potência, vai precisar ter um descanso enorme. Por isso que se trabalha a potência em algumas sessões, por isso que se trabalha a potência em poucas semanas dentro de um ciclo de treinamento. Então, potência não é qualquer coisa, tá, pessoal? Então, vocês lerem potência, é força mais velocidade. É força máxima com a velocidade máxima, combinado. Certo? Óbvio que não vai atingir 100% da força para atingir 100% da velocidade. Talvez tenha que baixar um pouquinho a força para encaixar a velocidade. Mas se a força aqui estiver muito baixa, a velocidade muito alta, não está trabalhando potência. Se a força estiver muito alta, não consegue imprimir velocidade, não está trabalhando potência. Tem que ter um equilíbrio dos dois para jogar lá em cima, ok? Então, desculpa se eu fui rude, mas é a verdade. Pessoal, potência não é brincadeira. Potência muscular é produto da força pela velocidade e pode ser aperfeiçoada com a capacitação das fibras musculares. E então, se entende que ocorre uma diminuição da velocidade máxima quando o músculo se encurta, diminuindo o comprimento efetivo do músculo. Outra questão de potência, pessoal, mais duas. Não se trabalha a potência com criança, tá? É impossível, ela não atingiu o seu pico de força ainda, não tem nem sentido trabalhar a potência com criança. Você vai trabalhar a velocidade do movimento, porque você vai trabalhar sem peso, o músculo dela não está pronto, a articulação dela não está pronta. Você vai trabalhar a velocidade do movimento, é neural, ok? Potência também é neural, só que ela tem outros aspectos. E um desses aspectos é ter uma excelente coordenação motora, ok? Você vai trabalhar potência muscular para um movimento, e aí você tem que ter a compreensão que esse movimento, ele precisa ser um movimento de qualidade, certo? Que movimentos, né, bem específicos do handebol, voleibol, enfim. Coordenação motora, então, que eu já comentei, a qualidade física que permite ao homem assumir a consciência e a execução, levando a uma integração progressiva de aquisições, favorecendo a uma ação ótima dos diversos grupos musculares na realização de uma sequência de movimentos com o máximo de eficiência e economia. Certo? Então, coordenação, acho que é fácil ter o entendimento do que é, né? Estamos na página 86. Coordenação motora grossa, então, pessoal, que são as coisas, é a coordenação básica, né? Então, tudo que a gente faz de corpo inteiro, coordenação global ou ampla. Exemplos: andar, nadar, correr, saltar, marchar, subir, descer escadas, andar de bicicleta. Então, é tudo que a gente utiliza o corpo inteiro, né? E que normalmente a gente aprende uma vez e depois não esquece, né? É algo... deixa eu ver aqui. Ok, desculpa. É algo que, então, se trabalha de uma forma ampla em relação ao corpo. Tá? E a coordenação motora fina, tá? Coisas principalmente com as mãos, né? Movimentos acurados. Então, na educação física, tem algumas coisas que podem ser feitas, né? Normalmente, com as crianças menores, a gente trabalha o corpo de uma forma mais ampla, né? Mas a gente também pode trabalhar a coordenação motora fina. Não é só a prof de artes, né? Ou a prof de sala de aula lá que vai pegar a mãozinha e fazer as letras, tá? Alguns exemplos de coordenação motora fina que podem ser trabalhados: escrever, sublinhar, modelar com massinhas, recortar, colar, trabalhos com objetos pequenos como pinças, jogar jogos como Resta 1, Bolita, 5 Marias,
futebol de botão, montar quebra-cabeça e outros, tá? Então, dá para trabalhar também na nossa área neste sentido. Aqui vamos para a velocidade, então. Falconier, citado por Tobino, define velocidade como a qualidade particular do músculo e das coordenações neuromusculares que permite a execução de uma sucessão rápida de gestos que, em seu encadeamento, constitui uma só e mesma ação, de uma intensidade máxima e de uma duração breve ou muito breve. Ok? Então, velocidade, ela tem a característica parecida com a potência, né? Então, só que ela é de uma certa forma mais livre, né? Sem a resistência, né, ser colocada, então, junto nisso, que seria o aspecto da força, tá? Aqui, ó, velocidade, então, né? A velocidade máxima atingida. Aqui, Roberto Carlos, né? Quem assistia esse rapaz correndo era uma desgraça para os adversários, né? Legal. Velocidade é classificada em vários tipos, que estudaremos a seguir. Velocidade de reação. Sendo bem breve aqui, o que é velocidade de reação? Velocidade de reação pode ser definida como a velocidade com a qual um indivíduo é capaz de responder a um estímulo. Nunca mais na vida, os alunos da Uniaselv, né, desta BF 0578, vão falar que o goleiro teve reflexo no jogo, certo? O goleiro tem velocidade de reação, ou tempo de reação, tá? Reflexo não existe, reflexo é no espelho, certo? Então, é sempre velocidade de reação. Ok? Aqui, ó, largada do atletismo, largada da natação, né? Você está lá concentrado, bip, tem que sair, tá? Que é a partir do estímulo, os mais rápidos. Velocidade de deslocamento apresenta uma forma espacial de velocidade cíclica, capacidade máxima de um indivíduo deslocar-se de um ponto a outro. A velocidade de deslocamento é uma valência física específica em provas de velocidade de modo geral, com destaque para esportes coletivos, individuais aqui no caso, né? Natação, ciclismo e remo, e ainda esportes coletivos como handebol, futebol, enfim, né? Em alguns momentos que são necessários esse tipo de velocidade, tá? Velocidade dos membros inferiores e superiores, e aí entra a capacidade de coordenação também, né? Como o próprio nome já diz, velocidade dos membros, de ambos os membros, né? Sua habilidade de mover braços e pernas tão rápido quanto possível. Corrida, né? Natação, então a corrida você vai ter o movimento do braço, que ele é inerente, né? Não tem como separar das pernas, na natação você vai ter que trabalhar os dois também, tá? Então, essa velocidade cíclica entra principalmente, tá? Que dá um exemplo no voleibol, né? Você precisa saltar, você vai usar força de pernas ali e bater na bola, né? Então, velocidade entre membros, aspectos de coordenação bem presentes. E a velocidade... E a velocidade de ação estende-se à orientação do emprego em determinados esportes ou em grupos de esportes, prescindindo-se de aspectos puramente motor, e enfatiza fortemente os fatores espaciais e temporais que regem as exigências subjetivas na ação. Eu começo a falar muito rápido. Então, uma demonstração de velocidade de ação, né? E aqui entra a finesse do movimento, né? A qualidade do movimento. Então, entra nesse aspecto. Arremessar a bola na cesta, né? O jogador de futebol americano que lança a bola, ok? Tem a ver, aqui também fala sobre espaço e tempo, né? Então, por que uma criança, às vezes, na escola, fica lá jogando, tu ensina ela a fazer o movimento do vôlei certinho, os dedinhos, tudo, e ela não consegue acertar na bola. Mas ela sabe fazer o movimento, ela sabe dobrar o joelhinho, sabe agachar, sabe estender os cotovelos, encaixa a mãozinha e bate na bola. Mas por que quando a bola vem ela não consegue? Porque tem um aspecto da antecipação. A velocidade de ação é também a antecipação. Tu entender espaço e tempo. A bola está vindo, ela vai cair aqui. Só que o que acontece? Ela fica acompanhando a bola e não sabe para onde vai. Então, ela não tem essa antecipação de ver a bola vindo, a bola vai cair mais ou menos aqui. E aí já posiciona.
antecipa, né? Então, essa velocidade de ação que é antecipar, certo? Pulando para equilíbrio, a faculdade de adaptar-se a uma posição contra a força da gravidade e manter o controle do corpo em situações difíceis, tá? Equilíbrio pode ser, aqui não tem no material e eu escrevi, tá? Ele pode ser estático ou dinâmico, né? Estático é parado, ok? E o dinâmico, eventualmente, pode ser em movimento também, né? Você se mexe, tem que equilibrar, você se mexe, tem que equilibrar. É quando você está fazendo algo, está fazendo uma tarefa que tem movimentação, né? E nessa movimentação, eventualmente, você pode se desequilibrar, né? Então, ontem, olhando, né, parabéns para o Inter, que ganhou de 6-1 lá, mas aí tinha uma brincadeira hoje que o meio-campo que entrou no segundo tempo, eu não sei o nome, eu vi lá, ele caiu um tombo do nada lá. Então, ele estava caminhando e do nada caiu um tombo no meio do campo. Então, o equilíbrio dinâmico naquele momento dele, por algum motivo, gramado, enfim, eu não sei o que aconteceu, ele caiu, né? Só um exemplo para dar para vocês de algo de movimento que necessita também de equilíbrio, no caso, o equilíbrio dinâmico, tá? Aqui um equilíbrio estático, menina paradinha, se ela movimentar isso aqui, né, acaba sendo dinâmico, aí vai mexer a articulação dela, né, vai ter extensão desse joelho, flexão flexão do quadril, extensão do quadril, tá? Olha aqui dinâmico, ó. Então, as crianças têm que se mexer, parar, né, em uma certa posição, se equilibrar. Bem legal esse exemplo aqui, nossa. Olha só, e é legal fazer essa brincadeira também, quem tem espaço assim para fazer na escola. Muito bom. Ritmo, então, pessoal, ritmo é entendido como toda e qualquer organização do movimento dentro do tempo. Não faz parte apenas da música. O ritmo está ligado ao movimento. A conceituação e a avaliação do ritmo são complexas, mas ele pode ser adquirido por experiências e aprendizagem. Então, o ritmo é algo amplo, né, que não está ligado somente à música, como o texto mesmo diz, tá? O ritmo está ligado também ao movimento, certo? Então, por exemplo, na corrida, né, tem algo que se chama pace, tá? Então, que seria o ritmo. Como é que a gente faz para estar sempre igual, né? Aí dá para falar sobre passos por minuto também, na natação, contagem de braçadas por piscina, equilibrar ritmo de perna e braço, tá? Aí pode levar, principalmente para as atividades cíclicas, né? Eu não tenho muito conhecimento, mas de bicicleta, principalmente quem trabalha com speed, né? Aquele ritmo sempre igual, enfim, isso também conceitua como ritmo. Acho que agora, deixa eu ver se é o último conteúdo. Agilidade, sim. Página 99. Agilidade é um componente neuromuscular caracterizado pela troca rápida de direção, sentido e deslocamento da altura do centro de gravidade e de todo o corpo ou parte dele, tá? Então, é a mudança de direção rápida, certo? Quem precisa ter isso? Principalmente os jogadores de futebol, né? Talvez os jogadores de futebol que são mais no mano a mano, do drible, né? Normalmente tem uma agilidade maior, a mudança de direção para depois incrementar a velocidade, né? No futsal é muito importante isso, em quase todos os movimentos tem muita agilidade, entre outros, né? Não saberia dizer, mas todo e qualquer esporte que você necessite uma mudança de direção rápida e tenha que ter essa agilidade, né? Futebol americano também, o running back é o cara que corre, né? Precisa mudar de direção muito rápido. Então, às vezes não basta você ter só a velocidade, né? Vai botar lá o ponta direita que tem só velocidade, ele vai correr 3 metros, o zagueiro vai tirar dele, né? Você precisa ter agilidade para ter essa noção, né, do drible, da movimentação, enfim, a agilidade é importante nesse sentido. E aqui, ó, a demonstração de um teste, tá? Esse teste aqui é um teste básico, há muito tempo utilizado na escola. Não conheço essa fonte aqui, pessoal, mas vocês podem achar nos testes do ProESP, tá? Se eu não me engano é ProESP, depois, se vocês não acharem, me perguntem. Que é um protocolo antigo escolar, né, que pega peso, altura, e aí faz esse teste de agilidade. Isso aqui, pessoal, é legal para o paper, tá? Vou dizer para vocês, isso aqui é legal para o paper, tá? Não para agora, porque até depois eu vou conversar com um dos grupos, né,
queria fazer as coisas presencial ali, mas é legal quando a gente for testar, né? Então, programa de trabalho para um grupo de escolares, né? Brincadeiras, sei lá, dinâmicas, enfim, cria um método, certo? Como eu faço para avaliar eles? O que eu quero avaliar? Meu protocolo é o PROESP. Agilidade, altura, peso, teste de resistência de 6 minutos, eu acho que teste de velocidade de 50 metros ou 75. Beleza, eu faço isso no dia 6 de maio de 2021. O meu programa começa no dia 7. Então, dia 6 de maio é o meu teste base, certo? Aí, meu programa começa no dia 7 de maio. E ele tem duração de 2 meses. No dia 8 de julho, um dia depois que acabou os meus 2 meses, eu faço um reteste. E esse reteste me dá o resultado. O meu trabalho de 2 meses melhorou a agilidade? Aí você vai colocar lá no trabalho, não fiz teste nenhum, mas me parece que o Joãozinho melhorou a agilidade. Não. Testei no dia 6 de maio. A agilidade dele deu 4,13. No dia 8 de julho, após os 2 meses, o teste de agilidade dele deu média de 3,56. Melhoramos 20% lá. E isso é ciência, tá? Então, só para dar um exemplo.